Então é isso. Hoje, agora, 9h30 da manhã, está marcado o julgamento da denúncia contra o chamado Núcleo 4. Núcleo 4 que é uma é uma maneira como o STF dividiu os golpistas. Essa é o julgamento da cúpula golpista. Mas aí tem o primeiro escalão, o segundo escalão, o terceiro escalão, em tese por ordem de importância durante o desenrolar das ações golpistas, desde o planejamento até a execução. Este grupo, o grupo 4, é o grupo que, segundo o STF define assim, não é bem assim, mas define como o grupo responsável pela estratégia de desinformação em relação às eleições de 2022. Tem gente lá que fez outras coisas, mas, de qualquer maneira, essa é a definição geral que o STF está dando. Quem vai ser julgado? O major da reserva do Exército, Ailton Gonçalves Barros, eu já comentei aqui, ele foi expulso das Forças Armadas por vender armas que ele roubou dos arsenais do Exército para o tráfico e as milícias no Rio de Janeiro. Mesmo assim, era alguém ali do segundo, terceiro escalão do bolsonarismo. Bolsonaro falava que ele era um irmão. E tá lá, né? O cara foi expulso por isso, né, motivamente gravíssimo, e está lá recebendo pensão até hoje pela essa invenção genial dos militares brasileiros, morte ficta, morte fictícia. Ele foi declarado morto, e como ele foi declarado morto, a viúva está recebendo pensão dele até o fim da vida. Ângelo Martins de Nicole, major da reserva, Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente, Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel, Reginaldo Vieira de Abril, coronel, Marcelo Araújo Bormevete, da Polícia Federal, e o Carlos César Moretson Rocha, presidente do Instituto Voto Legal. Não sei se vocês lembram, na época da eleição, deu uma coletiva anunciando desconfianças. Hoje ele disse que não tinha nada disso, tal, mas enfim, tá lá. Morte fictícia, pois é uma piada, isso aí mesmo, Rocco, é uma piada. Vambora. Margarete Gonzato chega aqui como nova membra. Olha, é a segunda pessoa que comenta isto, que faz uma crítica à nossa abertura. O Clóvis Deis. Mauro, uma crítica. Você demora muito tempo nessas apresentações e nunca inicia o programa. Nunca não, né? Na verdade, o programa começa às 7 da manhã. Essas apresentações são parte do programa, né? São parte do programa. Então, hoje nós começamos 7h15 a parte noticiosa, 15 minutos. Não sei se as pessoas acham que isso é muito tempo ou pouco tempo, enfim. Eu já vi, é a segunda pessoa que me fala isso. Eu acredito que... Eu não sei, eu acho que é bom. Eu acho que é bom a gente dar, inclusive, esse esquenta no começo, mas estou aberto a posições, críticas e sugestões, tá bom? Vamos embora, sem problema nenhum. Então, isto é o julgamento de hoje. Amanhã tem o ato pró-anistia dos golpistas aqui em Brasília. Evidente, frio na espinha com a lembrança da descida. Lembram-se da descida na esplanada dos ministérios, saindo lá do quartel-general do Exército até todo aquele ambiente de depredação que tinha por objetivo causar um caos institucional para viabilizar o golpe de Estado. Era essa a estratégia claramente definida. O ato não vai sair do QG do Exército. Não vai sair da torre de TV, que é a torre de TV, ela está um pouquinho antes. Olha, eu acho que está uns 400, 500 metros do início efetivo da esplanada dos ministérios, tá? Então vai sair lá de cima, é uma descida, e segundo o GDF, não vai chegar no Congresso. Vai ter barreiras, também tinha barreira, né, no Rio de Janeiro. Haverá barreiras para contenção de quem estiver na manifestação. A manifestação começa às 4 horas
e está prevista para durar duas horas. Eu imagino que não vai ter violência, porque se houver violência, eles vão oferecer a cabeça da extrema-direita para ser cortada pelo STF, pelas instituições. Eu acho que seria uma loucura eles fazerem uma manifestação agressiva e violência como foi o 8 de janeiro. Eles estão garantindo o Malafaia, Bolsonaro está dizendo que vai, os médicos dizem que ele não vai, mas vai estar lá a Michele, né? A cúpula da extrema-direita está garantindo que não vai ter violência, que vai ser uma manifestação pacífica. Vamos ver e vamos ver quanta gente vai ter. É uma questão crucial amanhã, são duas questões cruciais amanhã. Vai ter gente em número suficiente para modificar ou para potencializar o peso da extrema-direita na luta institucional que está rolando aqui em relação ao golpe de Estado, em relação a outras questões também? Essa é uma indagação. A segunda indagação é se vai ter violência. Se vai ter violência. Então vamos esperar, vamos acompanhar amanhã a partir das 4 horas da tarde. O fato é que as manifestações de rua da extrema-direita têm apresentado um número de pessoas cada vez menor. Ainda mobilizam muito mais do que a esquerda, do que os progressistas, do que os liberais. De fato, a rua ainda é deles, mas num número bem menor do que foi o auge há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Vamos ver como é que a coisa rola. Bom, então, na agenda tem o julgamento hoje, tem a manifestação amanhã, e amanhã também tem na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a partir das 9 da manhã. Então, vejam assim, olha a lógica amanhã, né? 9 da manhã, reunião da CCJ, para ir subindo a temperatura do dia, que, em tese, no sonho, ou no desejo, ou na tática da extrema-direita, chegará ao seu auge, né, às 16 horas. O objetivo da extrema-direita é fazer dessa manifestação das 16 horas também uma celebração do resultado da reunião da CCJ. As coisas estão encadeadas. Estão encadeadas. Foi coincidência? Não sei, mas é uma convergência. Amanhã tem reunião da CCJ para continuar a avaliação do parecer desse que você está vendo aí embaixo, do Alfredo Gaspar, deputado bolsonarista do União Brasil de Alagoas, né, que foi designado, segundo o presidente da CCJ, né, o Aze, né, que falou, não, escolher ele porque é um sujeito muito ponderado, né? Ele é o mesmo que escolheu o parlamentar que fez o relatório para caçar o Glauber Braga, né? Essa é a turma que está ali no controle. Começou na semana passada, o parecer do Alfredo Gaspar é um parecer que causou até uma certa surpresa, porque o tema é suspender a tramitação do processo no STF, é um direito do Congresso Nacional, se assim for decidido, naquilo que diz respeito ao ramagem. Inclusive, o STF, o Zanin, na qualidade de presidente da primeira turma, que está fazendo julgamentos, mandou um ofício para a CCJ dizendo, vocês só podem suspender a ação no que diz respeito à ramagem do período pós-diplomação dele para este mandato atual. O que veio antes, vocês não podem se meter. Ele tem imunidade parlamentar em relação ao mandato dele. E aí o que acontece? Nesse caso, seriam suspensas todas as questões no processo relativas à participação do Ramagem no 8 de janeiro, concretamente, mas se manteria a análise processual de todas as provas que há contra o Ramagem, na época que ele era o diretor-geral da BIM, que tem provas fartas, né, da participação dele no golpe. O que o Alfredo Gaspar fez no parecer? Não apenas abrangeu o período todo, no parecer dele, está suspendendo o processo integral em relação ao Ramagem, como está aproveitando que o Ramagem está no grupo inicial dos 7, né, o primeiro grupo, 8, desculpa, né, com Braga Neto, Bolsonaro,
e outros, para suspender tudo, para tomar a decisão de suspender o processo todo, suspender o processo nos que diz respeito ao grupo inteiro. Então, na verdade, uma tentativa de golpe contra o processo, contra o golpe que está correndo no Supremo. Nós, dependendo da decisão, é o que diz o Gabriel, né? Restringe-se é o que diz o STF. A eventual suspensão do processo restringe-se ao mandato dele e ao que diga respeito somente a ele, mas não é isso que o parecer diz. Isto não é o que o parecer diz. Então, vamos ver. Vamos ver. Então, qual a ideia deles? É que quando chegar às 4 horas da tarde já tenha tido a votação, até para que os parlamentares, né, da extrema-direita vão à manifestação. Então, quando começar a manifestação, já tenha ocorrido a decisão da CCJ para suspender o processo contra o Bolsonaro, contra o Braga Neto, contra o Ramagem, quem mais está nesse grupo no STF? Quem que eles querem suspender? Deixa-me ver. O grupo do primeiro grupo, que são 8. Não tem aqui, não estou achando não. Mas é isso, né? Estava aqui, achei. Então, o primeiro grupo é o seguinte, vamos lá. Tem o Bolsonaro, tem o Braga Neto, tem o Ramagem, tem o ex-comandante do Exército, da Marinha, desculpa, o Almir Garnier Santos, o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, o Augusto Heleno, o Mauro Cid e o ex-ministro da Defesa e comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira. Então, simplesmente, esta turma, se a CCJ aprovar essa decisão, teria o processo suspenso. É o Denilson aqui dizendo, né, que é ponderado, que foi a alegação do Paulo Aze, o presidente da CCJ, para nomear o Alfredo, tudo combinado, né, como relator. É ponderado, ele é bolsonarista radical em Pernambuco, tá? É isso aí. Vamos esperar. Vamos acompanhar tudo isso hoje. Perca amanhã aqui no Farol Brasil. 16 horas, favela urgente. Bom,